Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais uma parábola aqui, que é a parábola dos talentos, tá? Tem um ensinamento maravilhoso nessa parábola, irmão, e pode ser usado perfeitamente, tá? Para os dias de hoje. No vídeo anterior, eu coloquei a passagem lá do jovem rico, como se fosse uma parábola, mas eu editei, tá, irmão? Porque aquilo não é uma parábola, aquilo aconteceu de verdade mesmo. Então, o que acontece, o que é a parábola, o que está no Novo Testamento, principalmente as palavras de Jesus, pode ser perfeitamente aplicado se você fizer a substituição espiritual nos dias de hoje, tá? Então é só essa pequena correção. Essa parábola, irmão, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, e a partir do versículo 12. Porque o capítulo 19, porque você tem que sempre prestar atenção. O Paulo Júnior uma vez falou o seguinte: quando você lê a Bíblia, né? Aí você lê a Bíblia até a hora de você dormir. Aí geralmente a pessoa fecha um capítulo. Aí no outro dia, ela continua lendo o capítulo seguinte. Mas essa divisão de capítulos, ela foi em relação à história, ela é coisa recente. Você pode ver que Jesus teve umas irmãs lá na consagração uma vez, que elas estavam frustradas, irmãos. Estavam assim: poxa, irmão, você às vezes fala assim, a palavra de Deus diz isso no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Poxa, eu queria tanto ter isso. Eu falei assim: irmão, olha só. Primeiro você tem que ler a Bíblia e examinar e colocar na tábua do seu coração. Com o tempo, você vai fazer isso naturalmente. Porque se você perceber na Bíblia, irmão, no Novo Testamento principalmente, Jesus, ele não cita versículo, capítulo, livro, qual é o número do rolo, qual é a página, qual é a linha que está. Mas ele lia o pergaminho. O que interessa, a mesma coisa na escola, antigamente era o decoreba. Você tinha que decorar datas históricas, essa coisa, para você sair bem na prova. Mas, na verdade, você não aprende muito isso. Eu tive um professor que ele falou para mim, muito bom professor, tá? Aprendi muito com ele. Ele disse para mim que ele tem que dar a prova porque o MEC exige, senão ele nem dava. Então a prova dele era uma questão só. Você tinha que fazer um texto, tá? Explicando toda a matéria do trimestre, entendeu? Que foi dada, como se você estivesse escrevendo um resumo de um filme ou de um livro. Você tá me entendendo, irmão? Então ali ele estimulava você a praticar a redação e saber pela redação os erros de português, né? Você tem os erros de interpretação, entendeu? E aproveitar e saber se você aprendeu realmente a matéria. Então ela tinha uma questão só valendo 10 pontos. Então esse negócio de capítulo e versículo, ele é uma invenção recente. Então, quando você for ler a Bíblia no outro dia, você sempre tem que dar uma revisitada no capítulo anterior e no contexto anterior, porque a Bíblia é linear, entendeu? E essa parábola, irmãos, ela está depois da famosa passagem. Eu vou trazer um vídeo sobre isso. Ela é pequena, mas ela tem muita revelação sobre Zaqueu. Do Zaqueu, o publicano, o pecador que subiu no sicômoro para ver Jesus. Isso é maravilhoso. Mas esse vídeo aqui é da parábola que vem logo depois. Estou citando Zaqueu porque Jesus ele emenda, entendeu? Depois de que os fariseus eles repreendem Jesus, tá na casa de um pecador, não sei o quê. Ah lá, esse homem aí, ele cobra imposto, que os judeus odiavam o cobrador de imposto. Aí Jesus ele emenda. Tanto que ele fala assim, ó, vou começar no versículo 11. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a expor-lhe uma parábola, visto está próximo de Jerusalém, e o povo imaginar que o reino de Deus ia se estabelecer ali a qualquer momento. Isso aqui é importantíssimo, irmão. Sabe por quê? Por que Jesus, ele mandava o diabo se calar? Cala a boca. Cala-te e sai dele. Porque o Satanás, ele sabia que Jesus era filho de Deus. Ele sabia que ali estava coroada a derrota dele. Depois daquele plano de Herodes de matar as crianças de 2 anos para baixo, e dele mandar assim, né, os 3 reis magos lá no nascimento de Jesus, para saber a localização para ir lá matar Jesus, o diabo soube que o futuro dele estava seriamente comprometido. E estava, entendeu? Então o que acontece, irmão? O povo também, ele ficava incitando
Entendeu? O problema é o povo. A voz do povo não é a voz de Deus. Que para quem era ímpio, e principalmente para quem era de Roma, pensava assim que Jesus ia dar um golpe de Estado em Roma, entendeu? Só que Jesus estava anunciando um reino de Deus, é um reino espiritual. Então o povo pensava que, olha, é o nosso novo rei, não, ele tá anunciando um reino futuro. Por isso que Jesus tinha muito cuidado com isso, negócio de aclamação, entendeu? De oblação, de oba-oba. Versículo 12. E assim contou-lhe Jesus: certo homem de nobre nascimento partiu para uma terra longínqua com o objetivo de ser coroado rei de um determinado reino e regressar. Observa aqui que não tem o nome do rei e muito menos o nome do reino, aonde fica o reino. O que quer dizer que ela é atemporal, ou seja, pode ser usado nos dias de hoje em diversos exemplos. Convocou 10 dos seus servos, a cada um confiou uma moeda de ouro e, orientando a todos, lhe disse: fazei com que esse dinheiro produza lucro até que eu volte. Mais uma vez o 10 aparece aí. Que o 10 na Bíblia, ele mostra momentos de provação da sua fé. Entremente, seus súditos o odiavam e por isso mandaram uma delegação atrás dele protestando: não queremos que este venha reinar sobre nós. Contudo, ele tomou posse do reino e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro a fim de verificar o quanto havia lucrado. Esse negócio dele ter ido atrás do rei, irmão, mostra que Jesus Cristo é uma das pessoas mais odiadas do mundo, apesar dele não ter feito nada para ser odiado. É porque essas pessoas, segundo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades, está mostrando que essas pessoas são influenciadas por Satanás. Porque se você perguntar para uma pessoa que odeia Jesus, conheço muita gente que odeia Jesus, é engraçado que eles zombam de Jesus e depois vem com depressão. Na mesma semana pode estar com depressão. É claro, quando você odeia Jesus influenciado por Satanás, a depressão vai ser sua melhor amiga. E se você não cuidar, se você não resolver mudar isso aí e buscar Jesus em vez de odiá-lo, a depressão se transforma em tentativa de suicídio. O primeiro chegou e relatou: Senhor, a tua moeda de ouro lhe rendeu 10 vezes mais. Ao que o Senhor elogiou: muito bem, servo bom, por isso, ter sido leal aos poucos, governará sobre 10 cidades. Vindo o segundo servo, ele declarou: a tua moeda de ouro produziu 5 vezes mais lucro. E esse determinou: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro servo e explicou: eis aqui, Senhor, a tua moeda de ouro, que eu envolvi num lenço e conservei bem guardada. Tive receio de ti, porque és um homem muito severo. Tira o que não puseste e colhe o que não semeaste. Então o Senhor julgou: por tuas próprias palavras eu condenarei, servo mau. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e ceifo o que não semeei. Sendo assim, por que não investi meu dinheiro no banco? E então, no meu retorno, eu receberia com juros. Em seguida, dirigindo-nos aos que estavam presentes, ordenou: tirai as moedas de ouro e entregai aos que têm 10. E eles argumentaram: mas, Senhor, ele já possui 10 vezes mais que recebeu. Ao que ele proclamou: contudo, eu vos asseguro que quem tem, mais será concedido, mas quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E quanto àqueles que se levantaram contra mim como inimigos, rejeitando o meu reinado sobre ele, trazei imediatamente aqui e executai diante de mim. Ele está falando de um juízo. Ele não é uma parábola só, irmão. Ele está matando várias cajadadas, vários coelhos com uma cajadada só. Irmãos, ele está falando aqui, esse talento aqui, é uma parábola, né? Usa objeto, no caso que está usando um objeto. Tem parábolas que usa animais, tem a parábola que usa pessoa. Ele está falando o seguinte, irmão: Deus, ele derrama sobre nós o Espírito. Provérbios 1:23. Essa passagem está ligada com várias passagens da Bíblia. A primeira é Provérbios 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Por isso que tem gente que lê a Bíblia, somente ímpio que quer ler a Bíblia. Eu já fiz isso, tá, irmão? Eu li a Bíblia inteira só para contestar. E eu fui dominado por ela, porque eu achava ela fantasiosa, mas ao mesmo tempo eu tinha uma mente científica, uma mente lógica.
E eu não vi, irmão, nenhuma obra no mundo que tenha mais lógica do que a palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu fui repreendido por isso, ele derrama sobre você o Espírito. Então, pode ser isso que esteja faltando para você entender a Bíblia com essa profundidade espiritual. Entendeu? Eu não estou dizendo aqui que eu sou mestre em Bíblia, mas é o costume, irmão. Assim como você vai, como você almoça, janta, toma café, como você vai num restaurante, porque o seu corpo está com fome, a palavra de Deus e o congregar, né? Aí eu costumo falar que a igreja é o restaurante da sua alma. E essa lei, a palavra, você está alimentando o seu espírito. E chega uma hora que você vai se acostumar. Chega uma hora que a Bíblia vai abrir, quando você abrir a Bíblia, vai abrir um clarão. Eu estava conversando com um evangelista, o pastor Tiago, lá da igreja, no Ágape. Eu falo assim, irmão, toda vez que eu abro a Bíblia e leio uma passagem, agora abre o clarão todo. Porque ela está conectada. Então essa passagem, ela está ligada a Provérbios 1:23. Aí você adquire conhecimento pela palavra de Deus, irmão. E quando você se acostuma a certo ponto, você já está apto para tirar muitas dúvidas de outras pessoas. Entendeu? Isso é obra de Deus. Por que que Deus ele fala nessa parábola, esse homem, né, que é representação de Deus, por que que ele fala que ele é rigoroso? Se a maioria das pessoas conhece Deus como um Deus de amor. Porque, irmão, Deus não brinca quando o assunto é salvação. Tem muita gente que brinca com o pecado, tem muita gente que brinca com o diabo. Você tá me entendendo? Só que o diabo, ele também não está brincando. Na primeira oportunidade ele vai te matar. Primeiro ele vai vir te enganando. Primeiro ele vai vir te oferecendo coisas para te fazer afastar de Deus. Mas no final ele vai te matar e vai levar para você junto com ele para um lugar quente para onde ele vai. Então Deus não brinca, por isso que ele é rigoroso. Ele não faz acordo com a palavra dele, com doutrina, com falsa doutrina, com entendimento errado, que eu chamo de pessoas que criam doutrinas confortáveis. Tem gente, uma vez eu vi no vídeo de um carro assim, ó, tudo posso naquilo que me fortalece. É mesmo, né? Então você vai, então eu posso, saio comendo gordura e depois me dá um problema de saúde, e aí? Cadê aquele que me fortalece? Qual é o contexto que Paulo escreveu isso? Tudo posso naquilo que fortalece. O que que ele falou? Palavras atrás daquilo ali. É que a pessoa só pega aquilo ali. Ele fala que ele sabe ser fiel na fartura e na escassez. Sei ser fiel na saúde e na doença. Ou seja, de qualquer forma, Paulo é fiel a Deus, ele acredita em Deus. Quando a situação está ruim, quando a situação está boa. Aí ele bota a vírgula. Pois tudo posso naquilo que me fortalece. Que geralmente quem só usa essa frase, seja no carro, seja como filosofia de vida, geralmente quem usa essa frase, irmão, provavelmente não sabe ser fiel a Deus na escassez ou quando o momento está ruim. Então isso tem a ver com o seguinte, você aprender a palavra de Deus, essa palavra está dizendo isso, você aprender a palavra de Deus, aplicar primeiro na sua vida, que a palavra de Deus diz, o profeta salva-te a ti mesmo, e depois você passa a aconselhar. Tem uma moça, que ela passou um áudio para mim, uma moça do canal, que está no meu Facebook também, uma senhora, eu acho ela muito talentosa, irmão. Pelo modo de falar, dela ver, ela disse que chegou a trabalhar em rádio, essas coisas, né? E ela disse no áudio que ela queria ter esse desenvolvimento de fazer vídeo. Eu falei para ela, irmã, você tem que começar. Você tem que pegar uma quilometragem, uns metros espirituais na palavra de Deus. Vai lendo, vai orando, que Deus ele quer ver a sua perseverança. Porque aquela passagem do Sírio Naamã, com Eliseu, que ele pede para mergulhar 7 vezes no Jordão, tu pode ver que aquele homem, ele era rico. Primeiro ele achou que ele seria bem recebido. Igual muitos políticos, né? Chega na igreja aí, o pessoal só falta estender o tapete vermelho. Ou seja, idolatria a homem. Aí Eliseu, de início, falou lá dentro da casa, não saiu nem para receber. Eliseu ali é a representação do Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo assim, ó, você quer ser curado? Porque lepra é pecado. Tá me entendendo? Você quer ser curado, irmão? Então vai lá no Jordão e mergulha 7 vezes.
Aí o Círio Naaman, que é um homem de autoridade, fica possesso de raiva. Ó, peraí, esse cara não me recebeu, eu sou uma autoridade. E o cara nem vem me receber e já quer falar que, né, não seria os rios de Damasco, né, aqueles rios bonitos, melhor do que esse Jordão aí. Aí teve um homem, um servo dele, que diz assim: meu senhor, se ele te pedisse coisas difíceis, você não faria? Aí ele foi lá, contra gosto, mergulhou. Na primeira vez não aconteceu nada, na segunda vez não aconteceu nada, na sexta vez não aconteceu nada. Quando foi na sétima ele foi curado. Sabe por quê, irmão? Porque 7 é perfeição, é o Shabá. E a água é a palavra, então ele mergulhou na palavra de Deus. E chegou uma hora que ele foi curado, cumprindo-se a escritura que diz: vós já está limpo pela palavra. Tu tá me entendendo? Então, essa irmã, eu expliquei para ela que ela tem que ter um costume. Ela já postou um vídeo curto, né? Até no TikTok. Porque eu estava explicando para ela, irmão, que muita gente, tem muitas pessoas que elas precisam realmente de recurso financeiro, de alimentar, uma cesta básica, essas coisas, mas a maioria das pessoas, irmão, é muito além disso. Ela está precisando de uma palavra que vai mudar o norte da vida dela. E essa palavra que vai mudar o norte, que vai ela ir bem, ela vai ser abençoada, ela está na palavra de Deus. Por isso que você tem que dominar a palavra de Deus. Então essa parábola de talentos, ele está ligado a isso, irmãos. Ela está ligada a você fazer a obra de Deus. Porque, como eu te falei nos outros vídeos, toda a obra de Deus consiste na salvação, de você salvar o ser humano. Você lembra de Moisés? Moisés foi lá ter um encontro com Deus. Moisés já era estabilizado. Mas Deus, ele fala assim: esse homem está me buscando. Tira a sandália, ele tirou, ele obedeceu, obediente. Deus gosta de servo obediente. A palavra dele, entendeu? E o que Deus fez? Você vai salvar, vou usar você para salvar meu povo, para salvar o meu povo. Então, Deus, a palavra de Deus não é para você ganhar dinheiro, entendeu? Não é para você ficar dando conselho da vovó, ou conselhos estranhos. Ah, larga esse marido, larga esse filho de mão, deixa de orar, não. É para salvar, irmão. Sempre para salvar. Então, quando esse rei voltou, que é a representação de Deus, teve lá as pessoas que levaram isso, né, a sério. E olha aqui, ó, ele deu um talento que você tem para a palavra de Deus, entendeu? Tu quer ver uma coisa? Naquela multiplicação de pães e peixes, eu sempre fiquei me perguntando o que é aquilo ali. Eu não tenho a revelação completa daquilo ali ainda, mas eu vi uma nuance até pelo pastor Paulo Júnior. Ele disse, e deu a entender, né, assim, na pregação dele, que aqueles 5 pães e 2 peixinhos, tá? Porque pão, maná, né, é o pão vivo que desceu do céu a Jesus. E Jesus é a própria palavra, foi isso que eu entendi. Então, olha só, e por isso que ele pede, Jesus, ele fala assim: traz para mim, ele fala para os discípulos. Traz para mim que eu vou multiplicar. Ou seja, 5 vezes que você leu a palavra e 2 horas de oração por dia. Ele vai multiplicar e vai alimentar espiritualmente aquela multidão de 50 mil. É isso que ele está falando ali, entendeu, irmão? Apesar daquilo ter, é o milagre que aparece em todos os evangelhos e como é que é? Ele aparece nos 4 evangelhos e aquilo tem acontecido literalmente. Não está me entendendo? Então, eu falei para ela: irmã, você tem um talento. Então o rei te entregou um talento. Você tem que desenvolver esse talento para que ele se multiplique. Entendeu? Que essa parábola também está ligada àquilo que Jesus falou assim: toda árvore em mim que dá fruto, poda-se para que dê mais fruto. Por isso que aquele que enrolou num pano a moeda de ouro e enterrou, por isso que daí vem a expressão enterrar talento, foi tirado dele e entregue para quem tinha mais. Porque o outro está frutificando mais. O que interessa para Jesus é isso, irmão. Entendeu? Ali, essa pessoa que também não tem nome, ou seja, pode ser com qualquer um, que enterrou o talento, vamos dizer assim, ele também está enquadrado naquilo, em Apocalipse 22, dos que ficarão de fora, uma das classes, chamado dos tímidos, que eu já expliquei, que tímido não é a pessoa introvertida, a pessoa mais caseira, que não gosta de ficar falando, que tem pânico de falar em público.
Ele não é essa timidez, irmão. Ele tá, aquele tímido quer dizer covarde, a pessoa que sabe da verdade, mas não fala. Seja por medo ou até por maldade mesmo. Porque tem gente que vai ter vai receber uma palavra que vai mudar a vida dela, ela vai ser mais feliz. Ela não, ela tá triste, ela não fala. Aquela velha história, eu tô doente, quero que todo mundo fique doente. Eu não, querido. Se a palavra vai te edificar, tá eu aqui, o Ricardo, falando. Entendeu? De graça. Entendeu? E a sua felicidade é a minha felicidade, foi o que eu falei pra ela. Então eu espero que essa moça, que provavelmente ela tá ouvindo esse vídeo, ela entenda isso, que tem um talento. Ele não é dado para todos, irmãos. Porque todo mundo, se todo mundo for cacique, quem é que vai ser os índios? Tu tá me entendendo? Então ela tem que procurar com zelo, a palavra de Deus diz, quais são os seus melhores dons. É isso que a parábola está falando. Porque tem gente que enterra o talento. Eu já falei com pessoas que ela é uma excelente mestre de obras. Excelente mestre de obra, caprichoso, entendeu? Só que o cara botou na cabeça, eu vou ser motoboy, que ele comprou uma... Eu falei, querido, teu talento não é ser motoboy. Teu talento é ser pedreiro. Então, ó, porque eu não entendo nada de obra. Eu ando de moto. Tu tá me entendendo? Eu tenho carteira de moto. Minha primeira carteira foi de moto. Eu já tive moto. Só que aquilo ali é um transporte para mim. Não é um talento para transportar pessoas, entendeu? Para transportar a mim mesmo. E o meu talento é com informática. Então eu uso o meu talento para isso. Tu tá me entendendo? Em prol da minha vida, inclusive financeira, e em prol para ajudar os outros. Onde eu trabalho agora, dá tempo de eu gravar os vídeos, dá tempo de eu escrever texto, dá tempo de eu aconselhar, irmão. Tu tá me entendendo? Você não pode enterrar o talento. Porque quando a pessoa sabe da verdade e não fala para outra pessoa, isso mostra também um egoísmo. Tu tá me entendendo, irmão? Ele mostra um egoísmo. Uma vez eu vou encerrar o vídeo já. Uma vez, aqui eu já falei para meus irmãos, que eu já trabalhei em escritório desde os 13 anos de idade. Eu trabalhei na indústria de bebida antártica. Eu fui gerente do hotel municipal. Eu trabalhei em loja de automóveis, 2, né? Então isso, ele enriqueceu o meu currículo. Então quando eu fiquei nesse tempo parado, quando eu saí do hotel municipal, que eu comecei a trabalhar nessa área que eu estou trabalhando agora, que combina informática com vendas de automóveis, eu entreguei o meu currículo para um amigo meu que trabalhava numa concessionária da Chevrolet, aqui em Caxias. Acho que era DIG, o nome é DIG. Aí eu falei assim, poxa, irmão, estou precisando trabalhar. Aí eu entreguei o meu currículo aí na mão dele, aí ele, pô, vou entregar na mão do meu parceiro. Aí quando foi 2 dias depois, eu passando lá, ele me chamou e falou assim, irmão, olha só, eu não posso mentir para você porque você é muito legal comigo. Eu falei, o que que houve? Eu falei assim, eu entreguei o teu currículo e o meu gerente, ele leu o seu currículo. Só que ele rasgou o seu currículo na minha frente. Eu, por quê? Ele falou assim, querido, esse cara com esse currículo aqui, ele me derruba em 1 semana, olha só. Tu tá me entendendo, irmão? Então, acontece muito disso. Eu digo assim, não, se eu for pregar, a pessoa vai melhorar e daqui a pouco ela vai estar melhor do que eu. Não, querido. A palavra de Deus, os talentos que Deus te dá é para somar. Não é para dividir nem para diminuir. Por isso que o rei, que é Deus, ele fica bravo, porque ele te dá um talento e você enterra o seu talento. Não enterre o seu talento. Tá bom, irmão? Essa parábola tem muito mais outras explicações espirituais, mas o Ardor tá pedindo para falar o básico e o simples, que muitas vezes a gente esquece. Tá bom? Até o próximo vídeo, até a próxima parábola e Deus abençoe a todos grandemente.